Olá, meu amigo, olá, minha amiga, abençoado e abençoada com todas as bênçãos. Que honra poder estar novamente com você neste momento, estreando uma nova série aqui no canal Evangelho Depois da Cruz. Uma série muito especial que a partir de agora nós vamos dar início com este primeiro vídeo e o que nós temos para apresentar para você é um conteúdo de qualidade. Um conteúdo de interpretação real, verdadeiro, baseado naquilo que Cristo ressuscitado entregou e encomendou ao apóstolo Paulo no terceiro céu ou no paraíso. É nada mais, nada menos do que um estudo detalhado a partir do primeiro capítulo, primeiro verso, versículo de Romanos, e vamos caminhar meses afora até o último capítulo e o último versículo da carta aos Hebreus. É isso mesmo. Livro por livro, 14 epístolas, 14 cartas, capítulo por capítulo e versículo a versículo. Uma interpretação correta daquilo que nós aprendemos ao longo de muitos anos e certamente não só aprendemos, mas também fomos revelados nessa palavra por aquilo que nós aprendemos do apostolado da graça. Vamos começar dizendo a você o seguinte: o Evangelho depois da cruz, ele começa em Romanos e termina em Hebreus. Paulo recebeu este Evangelho diretamente do terceiro céu, como nós já mencionamos. Isso está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Todo o capítulo é dedicado a isso. Como introdução aqui agora, nós vamos começar a compartilhar com você que esta carta aos Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Absolutamente. Ela foi escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Desde a cidade de Corinto, onde Paulo estava, pouco antes da sua viagem a Jerusalém. A carta, na verdade, foi escrita por Tércio, um colaborador de Paulo em Icônio, onde ele passou na sua primeira viagem missionária, e entregue a Febe, auxiliar da igreja em Cencreia, um subúrbio de Corinto, que estava de partida para Roma. Informações gerais a respeito da primeira carta que nós vamos compartilhar, que é a carta aos Romanos. Primeira informação importante: os capítulos e versículos utilizados nas cartas não estão na Bíblia, estão nas cartas, mas Paulo não escreveu com capítulos e versículos. Ele escreveu uma carta. Isto foi acrescentado apenas para que os textos fossem melhor localizados quando as pessoas procurassem no seu dia a dia. A segunda informação importante que nós queremos compartilhar com você, já mencionamos, Romanos não foi a primeira carta que Paulo escreveu. Terceira informação: a origem da igreja estabelecida em Roma, ela é desconhecida, ou seja, por que Paulo enviou carta a Roma? Como partiu isso? Havia congregação em Roma? O que pode ter havido é que quando Pedro pregou a primeira vez, no dia de Pentecostes, isso é mencionado no livro de Atos, capítulo 2, a partir dali, a dispersão daquelas pessoas pode ter originado que futuramente surgiria uma congregação em Roma, primeiro judaico-cristã, através de Pedro, e depois os convertidos à graça, ao evangelho da incircuncisão, depois da chegada de Paulo. Em Roma, nos tempos de Paulo, haviam aproximadamente 1 milhão de pessoas vivendo na cidade. Era uma cidade onde havia judeus, onde havia gentios, de várias nacionalidades e de várias regiões do mundo. Roma era uma cidade cosmopolita. Os judeus, eles acabaram sendo expulsos de Roma no ano 49 depois de Cristo, por ordem do imperador Cláudio, porque eles eram muito fanáticos e o imperador acabou os expulsando de Roma. Eles eram fanáticos por Jesus de Nazaré, um fanatismo de idolatria. Muitos desses judeus receberam o cristianismo, outros combatiam o cristianismo porque estavam ligados à lei mosaica, à lei de Moisés. Um desses religiosos que recebeu a palavra do Evangelho da Graça foi Áquila.
casado com a sua esposa Priscila, que depois se tornaram muito amigos e colaboradores de Paulo também, e também eram fabricantes de tendas. Quinta informação e última informação importante e geral para nós iniciarmos esse estudo. Roma era uma cidade de muita depravação, corrupção, imoralidade. Todo o Império Romano, ele era guiado e liderado por imperadores que eram considerados semideuses, podiam fazer o que quiser, que ninguém poderia falar nada, porque eram pessoas que, segundo os seus súditos, esses imperadores eram semideuses e mereciam, segundo muitos, adoração. Então Roma tinha costumes que levaram esta cidade a ser, por muitos e muitos anos, durante todo o tempo do Império, uma cidade depravada, corrupta e imoral. Mas por que então Paulo escreveu a carta aos Romanos? Qual foi o motivo da escrita? Por que esta carta existe? Paulo escreveu a carta, em primeiro lugar, para preparar os irmãos para a sua futura chegada a Roma. Paulo estava se preparando para ir a Roma e logo no começo da carta ele fala sobre isso, nós vamos ver ainda nesse vídeo. E como ele estava querendo ir a Roma, ele estava preparando os irmãos para a sua chegada. Ele tinha a intenção depois também de ir à Espanha, lá de Roma. A segunda razão pela qual Paulo escreveu a carta é porque ele ensinava o Evangelho da Graça na carta aos Romanos em oposição aos costumes e ensinamentos constantes da lei de Moisés. Os judeus eram fanáticos pela lei de Moisés e a função, a finalidade da carta aos Romanos, que é uma das maiores defesas de Paulo perante estes opositores judeus, é que não entendiam a verdadeira fé em Cristo e suas doutrinas básicas. Então Paulo, através da apresentação da carta, ele procurava defender o evangelho que ele tinha recebido diante daqueles que não o conheciam. Para finalizar este preâmbulo, esta saudação inicial, o apóstolo Paulo, ele amava tanto os judeus, porque ele também era judeu, e ele também amava os gentios, a quem ele havia sido comissionado, cujo evangelho estava encomendado a ele. A carta aos Romanos foi uma grande ferramenta que Paulo utilizou para buscar promover a unidade entre judeus e gentios. Não foi fácil e também não tem sido fácil até hoje. A prova está aí, pelo que o próprio povo de Israel está vivendo nos dias de hoje. Os textos-chave para promover ou para apresentar esta explicação que nós acabamos de falar sobre o que Paulo anelava, está especificamente nos capítulos 9 a 11 da sua carta aos Romanos, que bem lá na frente, bem daqui a muitas semanas, nós estaremos compartilhando com você. Vamos entrar em cheio ao contexto da carta aos Romanos, capítulo 1, versos 1 a 7. Aliás, a saudação do apóstolo Paulo, ela não é nada formal, ou seja, ele vai direto ao assunto. Ele tem conteúdos e cortes importantíssimos nestes primeiros 7 versos que nós vamos compartilhar com você hoje. A saudação do apóstolo começa assim. Verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o evangelho de Deus. Só aqui nós temos de cara 3 informações muito importantes para você. Por que Paulo se chamou de servo? Se todos nós somos filhos de Deus, por que esta diminuição aparente, ele se chamando de servo? Para não se igualar à autoridade de Cristo. Paulo jamais teve a intenção de se igualar à autoridade de Cristo, como também o próprio Cristo nunca teve a pretensão de se igualar a Deus no tempo em que estava vivendo na sua manifestação de carne e sangue. Consequentemente, Paulo se apresenta como servo em sua humildade, em seu reconhecimento da grandeza de Cristo, do Cristo ressuscitado que ele mesmo representava. Ele continua dizendo, chamado a ser apóstolo. O que quer dizer chamado a ser apóstolo? Se ele já era apóstolo.
Ele estava aprendendo a cada dia o ofício apostólico, não teoricamente, mas na prática. A vida de Paulo era uma vida constante de aprendizado, de crescimento e de amadurecimento, assim como todos nós. E é importante que você compreenda isso. A nossa vida cristã, a carreira na fé, é uma carreira de aprendizado interminável, em espiral. O que quer dizer isso? Eterno aprendizado. E o terceiro destaque no verso 1 é: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, apartado para o Evangelho de Deus. As pessoas pensam, porque a teologia ensinou dessa forma, eu mesmo fui dos que pensava isso, que os evangelhos eram 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Paulo diz que ele foi separado para o Evangelho de Deus, não para os evangelhos. E aí há uma grande diferenciação entre o que Mateus, Marcos, Lucas e João receberam, que hoje são considerados evangelhos pelo sistema religioso e que na verdade não são evangelhos. São livros históricos, narrativos da vida de Jesus durante a sua manifestação aqui na Terra. O Evangelho de Deus, que é o verdadeiro Evangelho, então não é 4, é 1. E eles mostraram, ou tentaram mostrar, através da teologia, que estes evangelhos eram sinóticos, ou quer dizer, semelhantes. Mas, na verdade, não eram. Era uma visão de cada daqueles narradores ou escritores que, na verdade, narraram a vida de Jesus nos dias de sua carne. O evangelho verdadeiro que Paulo apresenta a você e a mim é o evangelho depois da morte de Jesus de Nazaré, quando então se manifesta ao mundo Cristo ressuscitado. E Paulo é o único representante, foi o único representante em sua época deste evangelho único e exclusivo de Cristo ressuscitado, que ele havia prometido antes por seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que era da linhagem de Davi segundo a carne. E agora vem mais um comentário importante, verso 4. Que foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Neste verso 4 aqui, diz o apóstolo Paulo que Cristo foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. E esse é um ponto muito importante. Então ele está apresentando ao mundo, no seu evangelho, o apóstolo Paulo, o evangelho do Cristo que ressuscitou, e não do Cristo que ficou na cruz, que depois foi ao sepulcro, o sepulcro depois foi encontrado vazio, porque ele ressuscitou, então ele se transformou novamente no Cristo verdadeiro, como ele sempre foi, Deus sobre todas as coisas, através da ressurreição dentre os mortos. E no verso 5, então Paulo deixa um ensinamento que é uma das colunas do seu ministério da incircuncisão, Evangelho da Graça. Verso 5. E por quem recebemos, estava dizendo a respeito dele, a graça e o apostolado para a obediência à fé em todas as nações por amor de seu nome. 4 coisas importantes só neste verso 5. Por quem recebemos a graça, ou seja, a doutrina, e o apostolado, ou seja, o proceder, para obediência à fé por amor a Cristo. Para que serve o Evangelho da Graça? Qual é a função, a finalidade do Evangelho da incircuncisão? Obedecer à fé por amor a Cristo. Não é a lei de Moisés que você tinha a obrigação de obedecer, não por amor, mas por mandamento. O Evangelho da Graça, você não obedece por mandamento, você obedece por amor, com prazer, com satisfação e com entendimento acima de tudo. Obedecer à fé, por amor a Cristo.
E ele também diz, em todas as nações por amor de seu nome. O que quer dizer em todas as nações? No tempo de Paulo, não haviam todas as nações. Havia muitos povos, mas não haviam nações. Todas as nações, não. Todas as nações existem nos dias de hoje. Todas as nações estão aí presentes no mundo, no mapa mundi, não é? Lá estão todas as nações. Isto quer dizer o quê? Que o evangelho da incircuncisão, o evangelho de Deus, ele é para todas as nações, ou seja, é um evangelho universal. Um evangelho para todos os povos, em todos os países do mundo. É interessante que vamos encontrar aí alguns grupos na internet que dizem que as cartas de Paulo foram para aquelas igrejas a quem ele escreveu. Por exemplo, aos romanos. Não, o evangelho de Paulo aos romanos foi para os romanos. Não, o evangelho é universal. É para todos os povos em todas as épocas do mundo. E este é o verdadeiro evangelho que tem que ser pregado em todas as nações. Por isso é que Jesus ainda não voltou, evidentemente, porque o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações. O que foi pregado é a lei de Moisés, mas o evangelho de Deus, de Cristo, ainda não. Por isso nós fechamos no versos 6 e 7 com este vídeo de hoje. O verso 6 diz: entre as quais nações estáis também vós, chamados a ser de Jesus Cristo. Paulo disse para os romanos, vocês, romanos, estão chamados a ser de Jesus Cristo. E aqui se levanta uma pergunta, mas eles já não eram predestinados, os que foram receber esta palavra? Já não eram de Jesus Cristo? Sim. Eles estavam numa evolução de crescimento como todos nós. Quando Paulo diz chamados a ser de Jesus Cristo, ele estava querendo dizer chamados a entender, a conhecer a Jesus Cristo e assim poderem reinar em vida, que é o propósito do Evangelho da Graça. E no verso 7, ele repete a questão dos chamados de novo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados a ser santos, graça e paz a vós de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Chamados a ser santos. Eles já não eram santos? Nós não somos santos? Sim. Teoricamente, sim. Oficialmente, sim, somos santos. Agora, dentro deste entendimento, nós devemos crescer, desenvolver esse entendimento de que somos santos. Entender o que é isso, o que representa ser santo. Ser santo não é alguém que depois uma religião coloca sobre esta santidade um misticismo. Não é? Uma pessoa que foi tremendamente cercada por misticismo, não é? Como existe no sistema religioso romano. Não. A santidade é aquilo que Deus fez em cada um dos seus filhos. Eu sou santo porque sou separado para o serviço dele, para a honra e glória dele. Dito isto, espero que você tenha compreendido este primeiro vídeo que nós apresentamos e nós vamos progressivamente, depois para outros versículos deste mesmo capítulo 1, e assim vamos desenvolver toda a epístola de Paulo aos Romanos. Te convido a aguardar, recebo que com bastante expectativa, a sequência deste estudo e de outros que virão para o seu crescimento espiritual. Até lá, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos.